Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria José, sou cursista do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Sou de Novo Airão, município do estado do Amazonas. Sou uma mulher de cor parda, tenho os cabelos pretos e meio enrolados, de tamanho médio, tenho os olhos castanhos. Estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede cinza. E junto com a minha colega Priscila, nós vamos conversar hoje sobre como nós nos desenvolvemos e como a linguagem ela influencia nesse processo. O título do nosso tema é Desenvolvimento Humano e o Processo da Linguagem, segundo Vygotsky. Nós vamos explorar a teoria de Vygotsky, o seu contexto histórico e os pilares que sustentam essa teoria, mas com foco na linguagem como mediadora do desenvolvimento humano e propor estratégias para uma educação mais inclusiva. O Vygotsky ele propôs que o desenvolvimento humano ele ocorre através da interação social e que a linguagem é um aspecto central nesse processo. A aprendizagem ela se dá através dos contextos sociais, onde os indivíduos eles constroem esse conhecimento uns com os outros. E a teoria de Vygotsky ela enfatiza que a interação social é a base desse desenvolvimento. E é no contexto histórico, no início do século XX, que nós vamos entender por que essa ideia foi tão revolucionária. Como o contexto histórico influenciou a teoria. Vygotsky viveu na Rússia pós-revolução, onde a educação coletiva era prioritária e a interação social eram valores fundamentais. A sua teoria ela reflete esse ideal socialista, opondo-se às ideologias e visões biológicas individualistas da sua época. A sua perspectiva histórico-cultural argumenta que o desenvolvimento humano ele é um processo mediado socialmente, onde a cultura ela desempenha um papel fundamental. E hoje, metodologias como aprendizagem colaborativas ou salas de aulas invertidas, elas devem muito a essa visão histórica de Vygotsky. Mas como realmente isso acontece? E é nos pilares da sua teoria que são revelados esses mecanismos, que é a linguagem que nos une, os instrumentos culturais que nos transformam e a mediação que nos guia. A teoria de Vygotsky ela está alicerçada em 3 pilares: a social, cultural e a linguagem. A interação social como motor do desenvolvimento cognitivo, defendida por Vygotsky, é que o aprendizado ele ocorre primeiro no plano social, que é entre as pessoas, e depois internalizado pelo indivíduo. Exemplo é quando uma criança aprende a resolver um quebra-cabeça com a ajuda de um adulto ou de outra pessoa mais experiente, onde ocorre essa mediação de conhecimento. Posteriormente, essa criança ela já vai construir esse quebra-cabeça sem precisar de ajuda nenhuma. Os instrumentos culturais, como facilitadores de pensamento, elas são ferramentas como a linguagem, escrita e tecnologia, que modifica a forma como um sujeito interage com o mundo e organiza seu raciocínio. Já a linguagem, como ferramenta de pensamento, ela não apenas comunica as ideias, mas também ela estrutura o pensamento e o discurso interno, que é a fala privada, guia a resolução desses problemas. Vygotsky ele nos mostra que o desenvolvimento humano ele é socialmente situado. E a cultura e as relações interpessoais, elas são alicerce para a cognição. Isso justifica, por exemplo, as metodologias ativas como a aprendizagem por pares e a importância do professor como mediador. Você já reparou quando crianças falam sozinhas enquanto estão brincando? Para Vygotsky, isso não é só uma conversa fiada, isso não é só fala por falar, mas ela é a mente em construção. E qual é o papel da linguagem no desenvolvimento? É o que a gente vai ver agora. O papel da linguagem no desenvolvimento não é só expressar os pensamentos, mas estruturar esses pensamentos, né? Para Vygotsky, a linguagem é uma ferramenta psicológica que transforma as funções mentais básicas, como memória e atenção, em processos complexos e conscientes. E a linguagem internalizada, que é o pensamento verbal, é a base desse raciocínio. Vygotsky, ele defendia que pensar é igual falar consigo mesmo. E quanto mais rica for a linguagem, mais sofisticado será esse pensamento. Na matemática, crianças que verbalizam os passos de um problema, elas cometem menos erros e a linguagem ela guia esse raciocínio. A mediação social pela linguagem ela é essencial para a aprendizagem. E as interações sociais com os adultos ou com os pares mais experientes, na zona de desenvolvimento proximal, que é o conceito defendido por Vygotsky, as crianças elas ampliam o vocabulário e a capacidade de abstração. Para Vygotsky,
cada palavra que aprendemos, ele é um tijolinho na construção da nossa mente. E a linguagem é a ponte entre o mundo externo e o universo interior do pensamento. Agora você imagina, se a linguagem ela molda o nosso pensamento, o que acontece quando ela é negada? E como se aplica essa teoria na educação inclusiva? A educação inclusiva ela nos mostra o porquê de acolher todas as diferenças e como acolher. Mas como aplicar esse conceito para alunos com deficiência? Como transformar a teoria em adaptações reais que não apenas incluem, mas desafiam e elevam o potencial de cada um? Porque a inclusão sem estratégia, ela é uma intenção vazia. E a linguagem, ela é um processo fundamental. Ela tem que ir além da comunicação. Para Vygotsky, a linguagem não é apenas comunicação, como já dissemos antes, ela é constitutiva de nossa subjetividade. Quando uma criança de 8 anos usa Libras, ela não está apenas nomeando objetos, ela está construindo seu lugar no mundo. Como destaca Pino, é através dos signos culturais que internalizamos valores, conceitos e até mesmo formas de pensar. O Canal 4, ele publicou um vídeo que nos provou que a linguagem é mais do que palavras ou sinais, mas é a chave que abre ou fecha as portas para a humanidade de cada pessoa. Quando Patrick Otema, que é o personagem desse vídeo, um rapaz de 15 anos que nasceu com surdez profunda, numa remota região de Uganda, e tem acesso a Libras, ele não apenas está se comunicando, ele está, através dos símbolos, dos gestos, ele está ganhando voz para expressar os seus medos, seus sonhos, suas ideias, construindo a sua autonomia. Ele está desafiando o mundo que frequentemente apaga essas diferenças. No vídeo é possível perceber que antes de ele ter acesso a Libras, ele é uma pessoa retraída, ele é mais calado, ele é quieto, ele não gosta de se comunicar com ninguém. Quando a repórter vai lá tentar falar com ele, ele não quer conversar, não faz parte daquele mundo. Mas aí, quando o professor, que é o ator fundamental nesse processo da mediação da linguagem, ele apresenta a ele, começa a ensinar para ele a Libras, ele se torna um rapaz mais alegre, mais comunicativo, ele se sente pertencente àquele lugar, àquela sociedade, ele começa a expressar o que ele sente e o que ele pensa. E aí está a mediação social. E agora ele usa esses sinais para pensar. E essa é a mediação por signos. E essa dupla mediação é o cerne do nosso próximo assunto. A dupla mediação semiótica em Vygotsky é um processo fundamental na aprendizagem, porque demonstra que o conhecimento não é absorvido passivamente, mas ele é construído através de duas mediações interligadas, que é a mediação social, que é a interação com os outros, na mediação por signos, que é a internalização dessas ferramentas culturais. A mediação social e a mediação por signos, eles são interdependentes, portanto inseparáveis. O social introduz os signos e os signos ampliam as interações sociais. Saber que a mediação social e os signos guiam esse aprendizado é uma coisa. Agora, ver isso em ação é outra. E é isso que agora a minha colega Bruna Priscila irá explicar para vocês, que os pictogramas e os jogos não são apenas recursos, mas eles são a prova de que Vygotsky estava certo. Bom dia, meu nome é Bruna Priscila Leó, sou uma mulher de pele negra, cabelos pretos, crespo, estou de coque, olhos pretos. Estou usando um brinco pequeno de argola, um cordão com pingente de lua. Estou de blusa branca com um blazer preto. Estou na sala da minha casa, onde o fundo é branco. Vou dar continuidade à apresentação onde a minha colega Maria José deu início. Vou falar um pouco sobre exemplos práticos de mediação linguística. O exemplo prático de mediação linguística é o uso de pictogramas, atividade de sala de aula, especialmente para os alunos autistas, jogos educativos, tecnologias digitais e Libras. Os pictogramas são signos visuais que funcionam como mediadores entre o pensamento abstrato e a comunicação concreta, especialmente para os alunos autistas ou com dificuldade de linguagem. Vou dar um exemplo. Um aluno autista usa o cartão de desenhos de banheiro, água e lanche para expressar a sua necessidade básica. Com o tempo, ele internaliza
esse símbolo e começa a associá-lo à palavra escrita, avançando na leitura. Também vou falar sobre a aplicação do ZDP para alunos com deficiência. Para quem não conhece, o ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. É um conceito fundamental para promover a educação exclusiva. Para os alunos com deficiência, a entender permite que educadores adaptem suas estratégias, oferecendo intervenções e recursos desencadeiam ao potencial desses alunos. Essas adaptações ajudam a quebrar barreiras de aprendizagem, garantindo que o aluno seja desafiado e apoiado em seu desenvolvimento. Essa ferramenta incrível identifica direitinho o apoio que o aluno com deficiência precisa. Ela nos ajuda a subestimar ninguém, mas também a não cobrar algo que ainda não é o momento. É sobre encontrar o ponto exato, onde a gente pode dar a mão e impulsionar o aprendizado. Também vou falar um pouco sobre as estratégias pedagógicas. A estratégia pedagógica é a implementação de estratégias inclusivas visar atender às necessidades de todos os alunos, respeitando suas individualidades. A educação exclusiva concretiza quando as estratégias pedagógicas ultrapassam a teoria e se tornam práticas cotidianas. O Scaffolding é um desses pilares, como no caso do aluno que tem dislexia, que com um gabarito estruturado ele aprende a organizar num papel e aos poucos conquistar a autonomia para escrever sozinho. Essa abordagem não só facilita, mas equilibra o desafio e o apoio, mostrando que todos podem evoluir e receber a mediação certa. Vou falar a linguagem como disparador da aprendizagem. A linguagem funciona um elemento disparador, porque nomear coisas, debater ideias, resolve problemas em um diálogo sujeito e avança o cognitivo. A linguagem é um dos principais instrumentos do pensamento que exerce o papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. Ela funciona como um elemento disparador e aprendizagem, porque possibilita ao sujeito interagir com o mundo, expressar dúvidas, construir significativos, se organizar organizar suas ideias. Ao nomear objetos, compartilhar experiências, argumentar e refletir um diálogo com o outro, o indivíduo não apenas adquire vocabulário, mas também amplia sua compreensão na realidade. Um exemplo, quando uma criança pergunta o que é isso? E um adulto responde, ela não só aprende a palavra, mas também o conceito que reorganiza o seu pensamento. Ford reforça. Essa ideia afirma que o desenvolvimento intelectual, como inicialmente no plano social, interação com o outro, para depois ser internalizado. Assim, a linguagem não apenas acompanha o desenvolvimento cognitivo, ela provoca, impulsiona e transforma. Práticas da sala de aula. Implementação de práticas inclusivas na educação, promover diversidade, igualdade e respeito. A implementação de práticas inclusivas na sala de aula é o essencial na educação, que valoriza a diversidade, equidade e o respeito às diferenças, mas no que adapta o espaço físico ou materiais didáticos. Criar um ambiente educacional, acolher, significa reconhecer as particularidades de cada estudante, seja por condição física, intelectual, cultural ou social, e faz garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento. Essa inclusão deve começar pela formação dos professores, oferecendo subsídios teóricos e práticos para que saibam lidar com a diversidade na sala de aula.
Portanto, reconhecer a linguagem como um elemento central no desenvolvimento reforça a importância de práticas pedagógicas que garante a participação de todos os alunos no processo e no desenvolvimento da aprendizagem. Quando a escola promove um diálogo, valoriza as múltiplas formas de expressão. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer aqui a Bruna, nessa interação social que nós tivemos, nessa troca de conhecimentos, no entendimento da teoria de Vygotsky, que nos oferece uma estrutura valiosa para compreender o desenvolvimento humano e a educação inclusiva. Fica agora a reflexão sobre nossas práticas pedagógicas inclusivas à luz dessas teorias, que nos permite a construção de um sistema educacional mais justo, equitativo, beneficiando todos os alunos. Portanto, é importante reconhecer a linguagem como elemento central do desenvolvimento cognitivo, porque ela reforça a importância das práticas pedagógicas, que garante a participação de todos os alunos no processo de aprendizagem. Obrigada.